Amém, muito obrigado, pastor Cleiton. Boa noite. Um abraço a todos os amigos que estão conosco. Quero cumprimentar também o pastor Washington e todos os membros da igreja de Umuarama, todo o pessoal de São João da Boa Vista. Todos são muito bem-vindos. Esperamos que essa transmissão seja uma bênção, seja um momento de comunhão verdadeira com Deus, entre nós, uns com os outros, e que nós todos possamos aprender juntos, aos pés de Cristo, né? Aquilo que Deus tem revelado na sua palavra. Eu parabenizo a iniciativa, pastor Cleiton e toda a sua equipe, pela organização desse simpósio e que ele possa realmente marcar a vida de todos nós, proporcionando um vislumbre novo do Apocalipse que venha fortalecer nossa fé e a nossa confiança de que Jesus realmente está às portas. Eu vou falar hoje, então, sobre o Armagedon e amanhã falaremos sobre a besta da terra, ou a imagem da besta, e o decreto dominical. São dois temas importantes, eles fazem parte da história da Igreja Adventista, os nossos pioneiros, né? Há mais de 150 anos já estudavam o assunto de Apocalipse 13, o decreto dominical, e também o Armagedon. Eu espero que você esteja em sintonia, né, com a esperança que os nossos pioneiros tinham de passar firmes, fortalecidos na graça de Cristo através da grande tribulação que trará o decreto dominical e estar pronto, né, e estar em pé para encontrar o Senhor quando Ele retornar. Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus fortaleça a sua fé. Eu vou compartilhar minha tela para que você possa acompanhar o tema, né, conforme nós vamos estudar nesta noite. Então, nós vamos falar sobre o Armagedon. Pastor Cleiton, se por acaso eu tiver alguma dificuldade para compartilhar por aqui, vamos ver se vai dar certo, né? Se esperamos. Bom, não está exatamente como nós tínhamos planejado aqui. Vamos tentar resolver a questão. Muito bem, então, o tema do Armagedon. Convido você, então, para encontrar na sua Bíblia o texto de Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 e 14. Apocalipse 16, 13 e 14. Pastor Cleiton, creio que você vai precisar de colocar o slide aí, e aí você deixa a minha tela de um lado e a tela do slide do outro. Eu coloquei aí no seu no seu Oi, WhatsApp. pastor. Sim, você Manda, consegue. consigo. Manda a apresentação para o pastor Cleiton, que aí Sim, a gente coordena daqui. A gente coordena daqui. Já está no WhatsApp dele. Então me dá 5 minutos, tá bom? Ok. Muito bem. Então, Apocalipse capítulo 16, versículos 13 e 14. Você, como está na sua casa ou no seu escritório, em algum lugar, abra sua Bíblia e leia comigo então esse texto. Apocalipse 16, versículos 13 e 14. Diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios que operam sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Muito bem, então este é o nosso texto para o estudo desta noite. Queridos amigos, nós vamos falar hoje, né, sobre verdade e engano. O Armagedon tem tudo a ver com verdade e também tem a ver com engano. Então, nós lemos em Apocalipse 13, mas eu quero lembrar para você também o texto de Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 12, em que ele fala sobre a vinda do iníquo. Esse texto é aplicado ao papado medieval, mas ele também fala do anticristo na sua última manifestação.
E então Paulo diz, né, que Deus vai permitir a operação do erro, olha só, para que aqueles que não tiveram o amor da verdade creiam na mentira e então sejam julgados. Então, pastor, o que isso quer dizer? Muito bem, olha só, a verdade está sendo pregada, né? A verdade está sendo restaurada na terra pelo povo de Deus. Aí Paulo está dizendo, então, que aqueles que não recebem o amor da verdade estarão desprotegidos, estarão vulneráveis, e Deus vai permitir que a operação do erro venha, que o fake, né, venha e atinja essas pessoas. Muito bem, esse texto de Paulo, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 12, tem tudo a ver com o tema do Armagedon. Porque esses três espíritos, né, entram em ação no momento também em que Deus os permite. Sem a permissão de Deus, eles nada poderiam fazer. Então, vamos considerar, vamos estudar nesta noite mais detalhadamente esse tema dos três espíritos. Pastor Cleiton, o senhor conseguiu, então, compartilhar a tela aí? Está dando certo o slide? Então, os três espíritos. Vamos pensar um pouquinho sobre que espíritos são estes. Não é que o dragão, né, a besta e o falso profeta estão aí em ação. O profeta diz que são três espíritos que saem da boca dessas entidades. Isso significa que não é exatamente, né, o Império Romano, o Império dos Papas, que está em atuação nesse contexto. Pode avançar a página 3ª. O espírito que sai da boca do dragão é o paganismo ou espiritualismo. Porque o dragão está relacionado com o Império Romano e a religião que emerge desse império é, então, paganismo e espiritualismo. O espírito que sai da boca do dragão é esta religião. O espírito que sai da boca da besta representa o império a religião que vem, né, do Império dos Papas, o cristianismo nominal. E o espírito que sai da boca do falso profeta, o falso profeta está relacionado com o Império Americano, é então o protestantismo secularizado. Pois bem, então João está falando, né, desses três espíritos que entram em ação para juntar os reis da terra para a grande batalha do Armagedon. Agora veja, irmãos, ele diz, né, que os espíritos são semelhantes a rãs. Você deve estar pensando então, mas pastor, como é que João pode comparar um espírito com uma rã? Eu já vi uma rã, mas tenho certeza que ela nada se parece com um espírito que é invisível. Então por que João diz que os espíritos são semelhantes a rãs? Pastor Cleiton, se você conseguir diminuir a tela do slide e aumentar a minha tela, que as duas fiquem do mesmo tamanho, ficaria melhor ainda. Pois bem, irmãos queridos, vamos raciocinar sobre esse assunto das rãs. O que João quer dizer ao afirmar que os três espíritos são semelhantes a rãs? O interessante é que, na Bíblia, as rãs são mencionadas só 2 vezes. É aqui, no contexto do Armagedon, no Apocalipse, e nas pragas do Egito. As rãs são a segunda praga do Egito. E aí, quando Moisés e Arão estavam fazendo as obras de Deus no Egito, os mágicos, os astrólogos, os adivinhadores egípcios começaram a imitar a obra de Deus feita por Moisés e Arão. Então, eles falsificaram, imitaram a primeira praga e a segunda. Após a segunda, eles não puderam mais imitar nada. O poder deles foi segurado por Deus. Então, quando João lembra as rãs aqui, né, neste contexto também das pragas, nesse contexto do Armagedon, ele está querendo dizer para nós que esses espíritos têm uma obra semelhante à dos mágicos egípcios que imitavam e falsificavam a obra de Deus através de Moisés. Percebe? Então, é uma alusão, né, que João está fazendo ao Êxodo para que a gente possa compreender melhor o que são esses três espíritos.
Então, o primeiro princípio que a gente toma aí é que esses três espíritos têm uma obra de falsificação, de contrafação. E daí, os comentaristas, né, falam disso. Por exemplo, o Gregory Bill, né, um comentarista evangélico, até diz assim que as rãs são uma menção, uma alusão aos mágicos egípcios, indicando que os três espíritos do Apocalipse têm uma obra persuasiva de falsificação, a fim de levar as pessoas nos últimos dias a uma falsa religião. Então, veja, do mesmo jeito que os mágicos, né, queriam enganar o faraó, falsificando a obra de Deus, os três espíritos querem enganar os reis da terra, falsificando também alguma coisa. Muito bem, agora pense comigo, se eles vão falsificar, é porque existe o verdadeiro, né? Só existe o falso, a contrafação, a imitação, quando há o verdadeiro. Qual é o verdadeiro, né, em relação aos três espíritos de Apocalipse 16? Muito bem, então agora vamos raciocinar um pouquinho mais dentro do Apocalipse. Queridos amigos, no Apocalipse todas as coisas estão reveladas em pares opostos. São sempre pares opostos. Por exemplo, tem o selo de Deus, aí tem a marca da besta. É um par oposto. Tem o trono de Deus, aí tem o trono do dragão. Pares opostos. Tem o mar de vidro e tem o lago de fogo. Tem a mulher pura, né, em Apocalipse 12, símbolo do povo de Deus. E tem a mulher perversa de Apocalipse 17, símbolo dos inimigos do povo de Deus. Então, pares opostos. Pois bem, se nós temos um grupo, né, de três anjos, um trio, né, de três anjos caídos, porque demônios são anjos caídos. Onde é no Apocalipse que nós temos outro trio de anjos? Então aqui é um trio de anjos caídos. Onde é no Apocalipse que nós temos um outro trio de anjos, mas que não é caído, ou não são caídos? Apocalipse, capítulo 14. Nas três mensagens angélicas. Muito bem, então olha só. Tudo é dado em pares opostos. Três anjos celestiais, em Apocalipse 14, três anjos caídos, ou três demônios, em Apocalipse 16. Se eles se parecem com rãs, indicando que eles têm uma obra de falsificação, eles tentam falsificar aquilo que Deus está fazendo através dos três anjos, né, de Apocalipse 14. Muito bem, então nós já construímos um raciocínio. Pastor Cleiton, avance, por favor. Então, vamos colocar agora esta comparação. Nós temos em Apocalipse 14 os três anjos celestiais que representam o povo de Deus, o remanescente da profecia bíblica, que está empenhado desde 1844 a restaurar a verdade bíblica na Terra. Então, os três anjos têm a ver com o evangelho eterno, com a mensagem do juízo, a lei de Deus, o sábado e o selo de Deus. Porque a primeira mensagem diz: adorai aquele que fez o céu, o mar e a terra e as fontes das águas. Então, esses são os três anjos. Eles representam mensageiros, pessoas, né? Portanto, o movimento do povo de Deus, que a partir de 1844 está restaurando a verdade na Terra. Então, esta é uma campanha de discipulado, né, do povo de Deus, fazendo a obra de Deus, igual Moisés e Arão estavam fazendo a obra de Deus lá no Egito. Mas do outro lado, o que nós temos? Aí nós temos o par oposto. Três anjos caídos. Mostra aí, pastor. Três anjos caídos. Esses três anjos caídos são três demônios, né? Pode avançar. E eles têm a ver, então, com o quê? Eles são a contrafação. Portanto, eles representam falso evangelho, espiritualismo, leis humanas, o domingo e a marca da besta. E, consequentemente, evolucionismo. Bom, pode ser que você estivesse acostumado a ler Apocalipse 16, né, e pensava, bom, os três espíritos vão aparecer só depois das pragas, lá na sexta praga. Mas, amigos queridos, se os três demônios têm uma obra de falsificação, de imitação, de contrafação da obra dos três anjos de Apocalipse 14,
E uma vez que os 3 anjos começaram o trabalho deles em 1844, quando é que você acha que começa o trabalho dos 3 demônios? Simultaneamente, ao mesmo tempo. Porque quando o evangelho eterno começa a ser pregado na terra, com a mensagem do santuário, da lei de Deus, do sábado, do plano da salvação, começa no mesmo contexto, né, a falsificação. Exatamente como acontecia no Egito. Moisés trabalhando para Deus. E aí os mágicos egípcios imitando, né, o trabalho de Deus através de Arão e Moisés. Com que finalidade? Para segurar o faraó na mentira, no engano, com a sua falsificação. Muito bem, então o Apocalipse está nos colocando, né, diante de uma verdadeira conspiração que existe e que muitas pessoas podem não estar percebendo. É a conspiração do trabalho dos 3 demônios, que começou junto com os 3 anjos, a partir de 1844. É um grande conflito que existe aí. De um lado, a verdade bíblica está sendo restaurada na terra pelo povo de Deus, mas do outro lado, há um movimento contrário. Agora veja este quadro que eu vou mostrar para você agora. Então, avança aí, pastor Cleiton. 1844. Então, nós temos o anúncio do juízo, o juízo investigativo. Começa a expiação, né, no santuário celestial. Nesse contexto, então, os adventistas sabatistas redescobrem o sábado, o memorial da criação, o selo de Deus. Eles também descobrem, pela Bíblia, que nós não temos uma alma imortal. E aí vem a mensagem também da justificação pela fé, o evangelho eterno. Bem, esse é um pequeno resumo, porque a obra dos 3 anjos é muito mais ampla do que isso, mas essa é uma amostra. Isto começa, então, em 1844, a redescoberta do sábado, 1847. A mensagem da mortalidade da alma, 1844, justificação pela fé, 1888. Amigos queridos, no mesmo contexto, no mesmo tempo, né, começa o movimento do outro lado. Porque espiritualismo e nova era, né, surge também no século XIX. Evolucionismo também surge no século XIX. Consta que o livro de Darwin foi publicado em 1859. Porém, em 1847, ele estava com as suas teses prontas. E então escreveu, redigiu, preparou e publicou 10 anos, 12 anos depois. Então, no mesmo momento em que o povo de Deus redescobre o sábado como memorial da criação, surge, né, a corrente contrária, o evolucionismo. Para fazer o quê? Para fazer a contrafação. No mesmo contexto em que o povo de Deus redescobre a verdade bíblica, né, de que nós não temos uma alma imortal, surge o movimento das irmãs Fox, né, 1848, com a consulta dos mortos. E aí Ellen White viu aquilo, né, e ela disse: este é o trabalho de Satanás, que vai fundar o espiritualismo moderno e é um movimento que vai se espalhar pelo mundo. E ela relacionou este fenômeno com Apocalipse 16, versículo 13, com os 3 demônios. Muito bem, amigos, o que nós estamos vendo aqui, então, no Apocalipse? O mundo está diante de um conflito, de uma grande batalha, em que 2 grandes campanhas de discipulado estão correndo paralelamente. A restauração da verdade, por um lado, com a mensagem dos 3 anjos, e a obra da contrafação, do outro lado, com o serviço, o empenho dos 3 anjos caídos. 3 anjos celestiais, 3 anjos caídos. E se os anjos de Apocalipse 14 representam pessoas, mensageiros, igualmente os 3 anjos caídos de Apocalipse 16 também representam pessoas, mensageiros, seres humanos. Um grupo trabalha para Deus para trazer as pessoas para o culto ao Deus verdadeiro. O outro grupo quer segurar as pessoas no engano, na falsificação. O mesmo que acontecia no Egito. É interessante que a palavra de Deus tenha essas características, né? Simplesmente João diz assim: os espíritos se parecem com rãs. E então fez essa conexão com
o evento do Êxodo, as obras de Deus no Egito e a sua falsificação. Muito bem, com esta página aqui, eu quero dizer para você, quero chamar você agora para pensar comigo o seguinte: amigos e irmãos, as pessoas estão preocupadas hoje com outras coisas. E essas preocupações não deixam que as pessoas percebam isto que está em andamento. Isto que está nos bastidores do palco do mundo, do cenário do mundo. As pessoas estão preocupadas com corrupção, com drogas. As pessoas estão preocupadas com o ecossistema, com a crise ambiental. As pessoas estão preocupadas com o dinheiro, com as enfermidades, né? Com a pandemia. As pessoas estão preocupadas com o grande reset, com ideologia de gênero, marxismo cultural e uma série de coisas. Mas estas coisas podem ser verdadeiras aqui e ali, e nós devemos nos preocupar com aquilo que pode afetar o nosso corpo, nossa saúde, né? Estou falando da pandemia. Porém, essas coisas muitas vezes funcionam como uma cortina de fumaça, que não deixa as pessoas perceberem aquilo que está em andamento e que vai definir o destino eterno delas. Então, esse simpósio foi preparado para abrir os seus olhos, para que você veja, através do Apocalipse, nos bastidores, né, no mundo em que nós estamos vivendo, em que o grande conflito está em andamento. Muito bem, então este é o primeiro ponto do nosso estudo desta noite. 3 anjos celestiais, 3 anjos caídos e uma grande campanha pela verdade bíblica, seguida de uma outra campanha pela falsificação. De que lado você está? Você tem de pensar seriamente. Pastor Cleiton, avance então o slide para mim, lá na frente, e eu quero que você coloque esse slide, né, que está assim: a cavalaria do abismo, espiritualismo nas igrejas cristãs. Eu quero, pode avançar lá na frente. Eu quero mostrar para você de forma mais prática do que nós estamos falando. Pode avançar um pouquinho mais? Então, do que nós estamos falando, né, em linguagem mais prática. Pode avançar aí. Aí mesmo. Irmãos queridos, o que significa, né, esta obra da parte dos 3 demônios? Como é que ela está disseminada no mundo? Eu estou falando aqui em linguagem mais prática, né, do espiritualismo dentro das igrejas também. Porque os 3 demônios fazem sinais, operam maravilhas. E onde é que maravilhas e sinais e milagres, né, estão sendo operados? Dentro das igrejas. Culto e liturgia gospel, pentecostalismo. Isto tudo tem a ver também com Apocalipse 16, com a grande campanha do discipulado do abismo. Porque se as pessoas estão falando de Cristo, do nome de Cristo, mas não têm a lei de Deus, não estão atentas à vontade de Deus, né? Jesus disse claramente em Mateus 7, ele não as conhece. E ele mesmo disse, quando ele vier, alguns vão chegar e vão dizer: Senhor, nós fizemos milagres em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E ele vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E ele disse claramente: aquele que usa o nome dele, mas não tem compromisso com a vontade dele, expressa em sua palavra, em sua lei, ele não os conhece. Do que estamos falando ainda? De técnicas místicas. Irmãos queridos, o espiritualismo está espalhado pelo mundo em todos os aspectos. Dentro das igrejas e também no mundo. Porque as pessoas estão sendo ensinadas a praticar yoga, acupuntura, a lidar com cristais, a fazer viagens fora do corpo, todo tipo de técnicas místicas, expondo à mente delas a influência do inimigo de Deus. Do que estamos falando também de drogas e ritmos psicodélicos. Então, os 3 anjos caídos de Apocalipse 16 têm a ver com evolucionismo, com imortalidade da alma, com a marca da besta, com domingo, mas eles também têm a ver com todas essas técnicas místicas que as pessoas estão sendo ensinadas a praticar. Todas elas levam um nome, né? O espiritualismo moderno. Isso está nas universidades, isso está nas igrejas, está nas empresas, nas grandes corporações, isso está nas instituições dos governos.
E há um tipo de espiritualismo para cada gosto pessoal. Eu quero mostrar para você o que Ellen White fala para nós sobre esse assunto. Passa aí, pastor Clayton, para o slide seguinte. Ellen White escreveu em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 352, e disse assim: por milhares de anos, Satanás tem feito experiências sobre as propriedades da mente humana e tem aprendido a conhecê-la bem. Mediante sua obra sutil, nesses últimos dias, ele está ligando a mente humana com a sua própria, imbuindo-a de seus pensamentos. Olha só que seriedade. Ela diz aí, que Satanás estudou a mente dos seres humanos. E é por isso que ele desenvolveu uma série de técnicas para trabalhar com a mente das pessoas. E a serva de Deus está dizendo que através das técnicas que ele desenvolveu, ele pode conectar a mente das pessoas com a mente dele, de forma que ele as influencie, que ele dirija os pensamentos delas, e elas não pensem outra coisa, senão aquilo que ele quer que elas pensem. Muito bem, o Apocalipse fala então para nós do trabalho de 3 anjos caídos, 3 demônios. E eles estão relacionados com as religiões todas, que não pregam a verdade bíblica. E a serva de Deus está dizendo que o espiritualismo, representado por esses 3 demônios, se difundiu a tal ponto, né, que o mundo inteiro será alcançado por ele. Veja ainda o texto seguinte dela. O Grande Conflito, página 561, 562. Nós estamos falando da grande conspiração que as pessoas não percebem. Então ela diz: Satanás tem há muito estado a se preparar para um esforço final, a fim de enganar o mundo. Veja, então ele vem treinando, estudando, né, para um esforço final, a fim de enganar o mundo. Pouco a pouco, diz ela, ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra do engano, o desenvolvimento do espiritismo. Olha, então ela está dizendo que a obra mestra do engano dele, né, não é coronavírus, não é ideologia de gênero, não é marxismo cultural, não são as drogas, é o desenvolvimento do espiritismo. Algo que pode influenciar a mente das pessoas a fim de que ele consiga dirigir os pensamentos delas e desviá-las da verdade bíblica, do caminho de Deus. Então ele diz: até agora ele não conseguiu realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos. Agora veja, amigos, irmãos queridos, com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus e pela fé em sua palavra, o mundo será envolvido por esse engano. Então, o desenvolvimento do espiritismo vai atingir o mundo inteiro, exceto aqueles que são guardados pelo poder de Deus. Muito bem, agora vamos lembrar 2 coisas da Bíblia, né? Paulo diz que a operação do erro, a obra do anticristo, virá sobre todos aqueles que não têm o amor da verdade. Então é um grupo, né, que vai ficar protegido, aqueles que têm o amor da verdade. Quando vamos ao Apocalipse, no capítulo 9, né, tem a 5ª trombeta, a 5ª e a 6ª trombetas. Elas têm tudo a ver com o assunto que nós estamos falando aqui, o desenvolvimento do espiritismo. Porque lá diz que o abismo é aberto e os demônios saem do abismo para trabalhar com os seres humanos. Então, no capítulo 9, versículo 4 do Apocalipse, diz que eles vão atingir todas as pessoas, exceto aquelas que têm o selo do Deus vivo. Exceto aquelas que têm o selo do Deus vivo. Agora vamos juntar as 3 falas, né? Paulo diz que aqueles que têm o amor da verdade não são atingidos pela operação do erro. O Apocalipse diz que aqueles que têm o selo de Deus não serão atingidos pela obra dos demônios. E Ellen White está dizendo que aqueles que são guardados pelo poder de Deus e pela fé em sua palavra não serão atingidos pelo desenvolvimento do espiritismo. Então, você tem o amor da verdade? Você ama a verdade sobre todas as coisas? Você tem dedicado tempo, o seu coração, né, para buscar a verdade?
Porque aquele que ama a verdade não será atingido pela operação do erro. Você tem o selo de Deus. O Apocalipse é muito claro. O selo de Deus e a marca da besta são opostos. A marca da besta se manifesta na obediência à lei dominical. Então ela não se manifestou ainda. Mas muitas pessoas já estão preparadas para isso. E o selo de Deus se manifesta na obediência à lei de Deus, ao quarto mandamento, de forma específica. Então, aqueles que têm o selo de Deus têm o escudo de proteção. E daí a serva de Deus está dizendo, aqueles que são guardados pelo poder de Deus e pela fé em sua palavra. Como é que uma pessoa pode ser guardada pelo poder de Deus e pela fé em sua palavra? Quando ela estuda essa palavra, quando ela compreende esta palavra e ela obedece esta palavra. Porque então a palavra é viva na vida desta pessoa. A palavra de Deus tem de ser atuante na nossa vida. Ela tem de estar na nossa mente o dia todo, no nosso coração. E nós temos de refletir sobre ela. E eu parabenizo os pastores porque promoveram esse simpósio para estudar a palavra de Deus. É ela que é o nosso escudo contra toda a operação do erro. Muito bem, o povo de Deus tem o discipulado celestial. Mostra aí, pastor, o discipulado do povo de Deus. Irmãos queridos, de um lado está o trabalho representado pelos 3 anjos caídos, mas do outro lado está o trabalho representado pelos 3 anjos celestiais. Então, você não é simplesmente que você tem de estar protegido, você tem de estar trabalhando, você tem de estar em ação com o povo de Deus. Você tem de ser parte do movimento, né, representado pelos 3 anjos celestiais. E o que esse povo faz? Esse povo tem as mensagens angélicas, a pregação do sábado, do estilo de vida saudável, do grande conflito. Esse povo tem as duplas missionárias, os Calebes, né, o impacto e esperança, pequenos grupos, testemunho pessoal, evangelismo. Um leque de atividades para envolver todos os servos de Deus no testemunho da verdade. Porque a verdade não é só para nós acreditarmos, para nós amarmos, é para nós vivermos e dela testemunharmos. Então, o discipulado do povo de Deus se dá através, né, de livros, revistas, rádio, televisão, internet, redes sociais. Nós precisamos, nesses últimos dias, sobrepor, né, o discipulado das trevas com o discipulado celestial. Há uma grande conspiração espiritual para segurar as pessoas no erro, numa falsa religião. Mas o povo de Deus tem de trazer a luz da verdade. Para chamar as últimas pessoas de Babilônia para se juntar ao povo, ao movimento, né, que se prepara para ver a segunda vinda de Cristo. Muito bem, pastor. Nós estamos finalizando. Quero que se coloque aí a imagem, a segunda que está na sua frente aí. O discipulado das trevas tem de ser sobreposto pelo discipulado do povo de Deus. Nós temos de levar, né, esta campanha, este movimento para todos os lugares, para todos os ambientes, para todas as redes. O discipulado dos 3 anjos tem de sobrepor ao discipulado dos 3 demônios. De que lado você está? Se você está inseguro, não tomou sua posição ainda, faça isto o mais breve possível. Hoje ainda. Coloque-se ao lado do povo de Deus, desse povo que está anunciando a chegada do reino de Deus, que está restaurando a verdade bíblica na terra e preparando um povo para o reino celestial. Jesus está às portas. Mostra aí, pastor. Jesus está às portas. Ele vem em glória e majestade para buscar os seus escolhidos. E você? É desse grupo dos escolhidos. E é por isso que você está aqui nesta hora. É por isso que você está escutando essa transmissão. Porque você está sendo chamado pelo Espírito de Deus para se preparar para a breve volta de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus te ilumine. Amém.